Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fortinet Brasil Podcast. O meu nome é Marina e, antes de mais nada, eu queria agradecer todos os comentários, sugestões e compartilhamentos que a gente vem recebendo. A gente fica muito feliz com esse feedback e é muito valioso pra gente. Bom, e por falar em coisa boa, temos aqui um convidado que veio adoçar, com perdão do trocadilho, o nosso bate-papo de hoje. Estamos aqui com o Luiz Souza, gerente de TI da Fini Brasil, para debater um tema bem relevante: a conscientização sobre cibersegurança nas indústrias. Luiz, é um prazer recebê-lo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Marina. Prazer é todo meu. Legal, Luiz. Bom, antes da gente começar mesmo, né, a pauta do nosso bate-papo, eu queria perguntar para você, que talvez seja uma coisa que todo mundo tem essa curiosidade, né? Como que é estar à frente de uma empresa como a Fini, que vem crescendo tanto, né, com as operações aqui no Brasil, que foram iniciadas, se eu não me engano, em 2001, né? E deve ser um baita desafio, né? Estar à frente de uma empresa com uma marca tão forte. Inclusive, eu estava te contando, né, nos bastidores, que eu tenho um filho de 7 anos que é fascinado pela marca. Todo aniversário, toda situação que ele acha que é especial, tem que ter Fini no meio. Então, eu imagino que seja um baita desafio, especialmente pensando em cibersegurança, né? Como que é isso para você? Bom, Marina, primeiro, boa tarde para todos e obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Quando a Giovana falou comigo, aceitei de imediato, pena que não conseguimos antes, né, por conta de força maior. Mas é um prazer e uma honra estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Bom, estar à frente de uma empresa, falando de tecnologia, né, como a Fini, primeiro que é gostoso, né? Porque, como você deu o exemplo do seu filho, na escola dos meus filhos, eu sou o papai mais legal de todos lá. Nossa, imagino. Porque eu estive na Espanha agora recente, aí você traz uma bala diferente, a meninada adora, né? Isso, a Fini é uma marca espanhola, né? Exatamente, a Fini é uma empresa espanhola que tem mais de 50 anos e no Brasil, como você bem pontuou, está aqui há um pouco mais de 20 anos, desde 2001. É líder de seu mercado, a gente costuma dizer que onde tem um ponto de venda precisa ter alguém ali vendendo Fini, né? Não só por vender, mas porque é uma marca que transmite alegria, né? Como você bem disse, é uma marca muito alegre, muito que transmite não só essa questão para a meninada mais nova, mas hoje todas as idades consomem o produto, né? Nós temos a linha Dr. Good também, que é uma linha voltada para uma linha mais saudável. Então, primeiro, está na frente da tecnologia, falando de Fini, independente, eu acho, do setor que as pessoas trabalham, é muito gostoso, né? Porque é uma empresa que dá muito certo com as pessoas que consomem, mas também com as pessoas que fazem dela a marca que ela é, né? Então, é uma empresa muito gostosa de se trabalhar. E o desafio é enorme, porque assim, quando você é líder de mercado, você está em evidência, né? Então você precisa se preocupar com possíveis ataques, você precisa se preocupar se o que você está fazendo está naquilo que o mercado tem praticado, e sempre você que é uma empresa de tecnologia pensando em segurança da informação, sabe, sempre precisamos estar um passo à frente, né? Claro. Cara, o que eu preciso fazer para mensurar esse risco, para mitigar esse risco? Mas de uma forma bem resumida, estar à frente de uma empresa, falando de tecnologia, né, da Fini, além de ser muito prazeroso, é muito desafiador, porque, como eu disse, você precisa estar a todo momento pensando em como se proteger, pensando em como estar na frente daquilo que pode trazer problema para a empresa, mas, por outro lado, é muito satisfatório, porque é recompensa, né? Você acaba tendo essa recompensa, seja das pessoas que são nossos parceiros, como a Fortinet, que está com a gente acho que há uns 2 anos, mais ou menos, e você percebe o carinho que as pessoas têm com a marca, seja com os nossos fornecedores, e que acabam, não só fornecedor direto, mas indireto também, sempre fala com muito carinho. Isso acaba gerando até um certo respeito, né? Até maior. Então é satisfatório estar à frente. É uma responsabilidade e um orgulho, né? Exatamente. Você falou uma palavra... Quando qualquer pesquisa que sai no mercado, falando de Fini, uma das palavras que mais sai é orgulho. Que legal. As pessoas que trabalham na empresa sentem orgulho de fazerem parte da empresa. As pessoas que consomem dizendo que gostam de consumir o produto. Então, como você disse, é uma responsabilidade muito grande, mas acaba sendo um orgulho muito grande também.
Legal. E aproveitando, conta pra gente um pouquinho como que você, a sua trajetória profissional, como que você veio parar na área de TI, né? E o que te encanta na área de segurança da informação? Tá. Se eu for contar tudo como eu entrei na tecnologia, é uma história um pouquinho grande, mas foi a minha mãe, né? Na verdade, que falou: você vai trabalhar com tecnologia. Eu vim de uma família bem humilde mesmo, bem humilde, e meu avô, ele era zelador de uma escola particular lá em Jundiaí, uma escola que tem mais de 100 anos, chama Colégio Professor Luiz Rosa. E o sonho do meu avô era que um dos seus netos se formasse, porque não tinha ninguém da família que havia sido se formado ainda. E nenhum dos meus primos, enfim, não quiseram. E eu confesso que eu também não queria muito, até pelo meio que eu vivia, né? Minha mãe falou: você vai, e eu fui. E ela deu a ideia. E ela falou: você vai fazer esse curso porque trabalhar com computador dá dinheiro. Ela falou para mim. Visionária, já Visionário, tava. exatamente. E aí eu entrei nesse curso, uma bolsista, né, 100%, pelo meu avô, que era o zelador da escola. E aí um curso técnico. Era o segundo ano, o colegial, né? Não sei se é colegial que chama ainda, o primeiro, segundo e terceiro ano, depois do fundamental. E era um curso técnico de TI. E aí eu entrei, e aí fiz estágio, e entrei em infraestrutura, né? Eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas, mas sempre gostei de infraestrutura, gerenciamento de rede, gerenciamento de servidor, Linux, Windows. E aí entrei no mundo de segurança também, que eu comecei a ver que, cara, se alguém invadir aqui, acabou. Não adianta eu ter o melhor servidor, posso ter o melhor servidor, o melhor switch, mas... E aí eu comecei a entrar nesse mundo de segurança, nunca me transformei em um especialista, vamos assim dizer, em segurança, mas sempre gostei, né? Porque geralmente quando você trabalha numa empresa que não é de tecnologia, você acaba tendo que ser um generalista, porque você tem que cuidar de tudo um pouco, né? E aí você acaba contratando parceiros que são especialistas para fazer aquilo que é um pouco mais nível 3, vamos dizer assim. E a área de segurança é uma área que sempre me encantou. Porque, como eu disse, ela é muito desafiadora, né? Você precisa sempre estar um passo à frente, né? Sempre um passo à frente, né? Porque hoje, esse mundo de cyberataque é uma empresa, né? É uma instituição que... Bem financiada, né? E o PIB deles talvez é maior do que de muitos países. Então, e contar com parceiros bons, como a Fortinet, por exemplo, é a grande sacada para você conseguir tá à frente, né? Mitigar riscos, como eu disse antes, mas estar um pouco à frente. Então, a minha entrada no mundo tecnologia, como eu disse, foi minha mãe que fez eu entrar, mas depois que eu entrei eu me apaixonei. Hoje eu adoro tecnologia, eu não sei fazer outra coisa a não ser tecnologia. Depois, quando você entra num cargo de gestão, você acaba saindo um pouco do técnico e fica um pouco mais na gestão, mas eu adoro, sempre estou fazendo cursos voltados para isso. Agora IA é a bola da vez, né? Com Então eu certeza. tenho feito alguns cursos voltados para IA e a segurança da informação anda muito de mão dada com a IA hoje, né? Ela é a grande propulsora em várias coisas e em segurança não é diferente, né? Sim, até pela automação, né? Que para tirar, né, a carga, né, ali do pessoal que trabalha com TI, né? Se não é inteligência artificial para dar essa ajuda, né? Fica Exatamente. mais complicado. São dois viés, né? Um é a inteligência em si, mas também a robotização, né? O RPA, ele anda muito de mão dada e muitas vezes acaba gerando uma confusão nas pessoas, né? Nem sempre IA é RPA e nem sempre RPA é IA. É o que eu digo sempre para a empresa. Hoje a empresa ela está indo bastante para esse caminho de fazer RPA para alguns processos. Eu sempre digo o seguinte: você faz esse processo do início ao fim de forma manual? Você consegue descrever ele para mim num papel? Consigo. Isso eu consigo fazer um RPA. Que eu vou dizer pro robô, você vai fazer isso, você vai abrir esse site, você vai baixar essa planilha, você vai abrir essa planilha, vai copiar essa célula. Então ele faz tudo isso. Sem IA. O segundo passo, depois que ele aprende aquilo que o humano faz, você consegue colocar uma IA em cima dele para ele aprender de forma autônoma, vamos assim dizer, e começar até a dar insights de algumas coisas, né? Então, esse é um assunto que, embora não é tão novo, já tá ficando velho, né? Porque antigamente era, sei lá, de cada 5 anos a tecnologia mudava. Hoje, em 3, 4 meses, a gente vê o chat GPT, né? Em questão, não lembro agora o número exato, mas se eu não me engano, em uma semana foi a tecnologia que mais foi consumida, assim, comparando com o celular lá atrás, comparando com outras tecnologias. Então, hoje a IA, embora seja um assunto novo, as empresas que
não começarem a entender exatamente o que é IA, o que é RPA, entender a diferença entre os dois, a gente vê agora que a Coca-Cola acabou de fazer uma parceria muito grande com IA, e é a prepulsora das coisas, né? As empresas que não absorverem isso, elas vão ficar para trás, né? Elas precisam entender que IA hoje ela não é mais uma escolha, ela é algo que precisa ser utilizada, né? Hoje, falando em segurança da informação ainda, mas falando um pouco de IA, hoje tem uma grande preocupação com aquilo que é perguntado para o ChatGPT, né? Não sei se você sabe a diferença, mas se você tem o ChatGPT o 3.5, que é a conta free que todo mundo pode usar, qual que é a troca de moeda? Ele fala que é grátis, mas qual é a troca de moeda? A informação que você dá para ele. Quando você aceita lá, ele está dizendo, ó, eu vou usar a sua informação, então tudo bem? Você dá um ok. Quando você paga, na teoria, aquele dado não é compartilhado com outras pessoas. Aí você imagina a Fini, por exemplo. A gente vai falar até um pouco mais disso à frente. Imagina os funcionários começarem a perguntar, pedir para IA, me faça esse relatório com essa planilha. Aí nessa planilha tem o DRE da empresa, por exemplo. E ele está usando a versão 3.5. Aquele dado passa a ser público. Imagina um concorrente, eu quero saber se é uma empresa de origem espanhola que é líder do mercado de doces no Brasil. Nossa, ainda mais pensando numa indústria Exatamente. alimentícia, O IA né? já sabe o que é. E como que vocês fazem, então, para impedir que esse tipo de coisa aconteça? Conscientização. Conscientização. Não dá mais você colocar um freio nas pessoas. Antigamente você conseguia pôr freio, né? Você conseguia dizer, não faça isso. Hoje em dia não tem mais como, né? Hoje, se você, sei lá, bloqueia o link dentro da empresa, o cara utiliza na casa dele, o cara utiliza no celular. Então é conscientização, é o único caminho, né? Legal, a gente vai falar também de conscientização, mas eu queria perguntar então, a gente voltando um pouquinho, né? Falando de indústria, né? Da produção mesmo, industrial da Fini, especialmente pensando que é uma indústria alimentícia, tem uma responsabilidade ainda maior, né? Ali pela qualidade dos produtos. Como que fica essa parte, então, de proteção à cibersegurança, né? Em uma indústria, né, como a Fini, que, claro, né, qualquer invasão, qualquer cyberataque, né, pode impactar, né, de uma forma muito grande, né, a produção e a qualidade, né, dos produtos. Como que vocês fazem para impedir esse tipo de ação, né? Qual a prevenção? Como que funciona? Quando a gente fala de indústria, tem uma questão muito física envolvida aí, né? Que vai além da tecnologia. Aí tem toda a parte de gestão de qualidade da Fini, que trabalha muito em parceria com a gente, vou dar um exemplo, as pessoas não podem entrar com um celular dentro da empresa, dentro da fábrica. Ninguém pode. E se a pessoa é funcionário da empresa, por exemplo, e precisa, ele tem toda o celular precisa ser da empresa e precisa ter toda uma ferramenta para gestionar aquele equipamento para que ele não vaze algum tipo de informação. Começa por aí. Tem toda a segurança física, falando de rede também. Então, falando um pouco tecnicamente, você precisa ter um firewall para rede OT, só para rede OT, que aí a Fortinet tem nos apoiado nisso, para que esse firewall é meio que um firewall de borda, mas ele é o primeiro, ele é um segundo, porque primeiro tem o firewall, depois o firewall convencional, vamos dizer assim, depois você tem mais esse firewall para tentar mitigar possíveis ataques. Então, acaba virando uma sub-LAN ali, onde a informação só trafega ali, e só sai aquilo que deve sair. E você precisa garantir fisicamente que essa rede ela não esteja ligada a uma outra rede que alguém possa se conectar e tentar pegar aquele dado para ele, né? De linhas gerais, né, falando de uma forma bem resumida tecnicamente, é isso. Claro que tem muito mais coisa envolvida, tem toda a questão de segurança, de senhas, de usuários, quem pode acessar, quem não pode. Mas em linhas gerais, quando a gente fala de tecnologia, você precisa ter bons parceiros que te apoiem na escolha da melhor tecnologia, e aí você precisa desenhar essa rede pensando, mitigando em todos os riscos que podem acontecer. Quando eu falo mitigando, porque nem tudo você consegue fechar. Tem algum risco que você vai falar, cara, esse risco eu não consigo porque é inerente ao meu negócio. Eu preciso ter uma porta de saída porque a Espanha, por exemplo, vai se conectar aqui. Tá, então já que tem essa porta, como eu garanto que nessa porta vai trafegar só o que deve ser trafegado? Como eu garanto que só vai ter acesso a essa porta só quem deve ter acesso a essa porta? E aí você vem muito com políticas, né? E aí uma empresa global como a Fini, você não pode pensar regional. Você precisa pensar de forma global.
e essa brecha não, essa porta que eu estou mitigando, lá na Espanha existe também, e aí você precisa trabalhar muito em parceria com o time da Espanha Não também. adianta ter só aqui e lá não, e Exatamente, o contrário também, exatamente. né? E Tem que estar bem assim, a alinhado. Fine, as TIs é uma só, né? Muito parceira, a gente tem reunião toda semana, justamente para esse tipo de situação. Então, qualquer alteração, por exemplo, que é feita no Firewall, tem uma Change Manager, onde é aprovada por mim e aprovada pelo cara da Espanha, para que todo mundo saiba o que aconteceu. Se amanhã ou depois alguma coisa deixa de funcionar, qual foi a alteração que a gente fez? A gente vai no nosso ITSM, vê quem fez a alteração, o porquê fez a alteração e vê se aquilo pode ter ocasionado algum problema. Então, você vê que é muito amplo, né? A gente entra no assunto, acaba entrando em outro, porque quando a gente fala de tecnologia de informação é tudo muito interdependente, né? Eu sempre digo isso pro meu time. Cara, a TI é muito interdependente, ela não anda sozinha. Ela é independente, mas para ser independente depende de outra pessoa, depende de um Sim. outro setor. Então, a TI ela precisa muito da gestão da qualidade, precisa muito da segurança patrimonial mesmo, para garantir que ninguém está acessando um lugar que não deveria acessar. Mesmo hack com chave, alguém pode ir lá e abrir esse hack que tem o switch, pode conectar alguma coisa. Ah, o cara conectou, mas ele vai ter acesso? Não, aí tem políticas. Mas enfim, você precisa garantir o perímetro físico com pessoas e garantir o perímetro lógico com tecnologia, né? Basicamente é isso. E aí a gente aí entra então de novo na conscientização, porque todo mundo precisa estar Exatamente. ali no mesmo barco, né? Então, como que vocês trabalham isso dentro da Fini, né? Você até comentou comigo que vocês têm um programa, né? Academia de TI, que é voltado para os colaboradores. Conta pra gente um pouco como que é esse trabalho que a Fini faz. Exatamente. Nós, antes da pandemia, era um projeto que a gente tinha. O projeto nasceu no coração mesmo, uma coisa de. Até pela história que eu tive, cara, a gente precisa levar a tecnologia para as pessoas. A gente precisa fazer com que as pessoas que não têm acesso à tecnologia possa e talvez ter um talento lá na indústria que não teve uma oportunidade que eu tive, ele precisa ter uma oportunidade para aprender uma tecnologia e quem sabe na Fini ou fora da Fini crescer num mundo que é tão bom que é o mundo tecnologia, né? E aí nós começamos com um programa chamado Academia de TI, onde os funcionários poderiam se cadastrar e para aprender sobre tecnologia. A própria Fini aí nós levavam para ser um pouco, não que não seria profissional nós fazendo, mas aquela história, santo de casa não faz milagre, né? Então nós convidamos alguns parceiros para ir falar de tecnologia e dar não vou falar um curso, mas um treinamento com um diploma que o cara participou, trazendo primeiro ferramentas da Microsoft, que é o que a gente utiliza, mas a gente ampliou e falou, cara, esse programa dá para a gente começar a fazer conscientização através dele também. Então, antes da pandemia era físico, né? Lá nas salas que nós temos um auditório, não é tão grande, mas suporta algumas pessoas. Com a pandemia, nós fizemos ele de forma virtual. Então, através do Teams, e aí as pessoas hoje ficou limitado para as pessoas do escritório, porque as pessoas da fábrica não iam poder participar. Mas agora a gente voltou na forma física de novo. E essa parceria só deu certo porque, como eu disse, a TI era muito interdependente, porque nós chamamos o RH para fazer parte do programa. E aí o RH fez toda a parte de organização mesmo, e nós entramos com a mão de obra, vamos assim dizer. E através desse programa, a gente sempre traz algo voltado à conscientização. Porque se a gente não conscientizar as pessoas, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E aí nós não conseguimos alcançar, por exemplo, a fábrica. E aí o RH tem um programa de avisos para enviar para o celular das pessoas, avisos gerais da empresa. E aí nós temos uma área de governança agora na TI, e essa área de governança começou a lançar pílulas de conhecimento da TI. E nessas pílulas a gente manda falando um pouco de segurança da informação, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Todo mês nós temos também usando o RH, mais uma vez, tem um dia que algum gestor pode sugerir algum assunto para falar para a empresa. E aí nós sugerimos falar de IA, que foi quando a gente falou, quando falamos, explicamos para ele esse conceito da diferença do 3.5 para o 4.0, por exemplo. Então a única forma, além de você ter parcerias mitigando aquilo que não dá para fechar, e fechando aquilo que a gente pode, seja físico ou seja digital, é através da conscientização, né? Isso é um jargão que todo mundo usa, mas a educação transforma a vida das pessoas. E dentro da empresa não é diferente, né? A partir do momento que você educa as pessoas dizendo o que ela pode e o que ela não pode fazer, ela só vai fazer
se ela quiser fazer errado. E se ela fizer errado, tem um termo que ela assinou que existe as penalizações se ela fizer aquilo de forma errada. E sempre reforçar, E né? sempre reforçando, exatamente. Então, as pílulas de conhecimento vêm para isso. A academia de TI, além de levar educação para as pessoas, vem também para conscientizar as pessoas daquilo que ela pode e que ela não pode fazer. Como eu disse, tem esses encontros do RH que é para a empresa toda e nós usamos ele também para fazer conscientização. Nós estamos até homologando um produto da Fortinet mesmo, que é de disparo de e-mail, que mandar os phishings, né? Nós tínhamos um, não foi tão legal, então mandar alguns phishings para as pessoas, quem está usando e quem não está, quem está clicando e quem não está clicando. Eu de tudo que eu recebo. Mas o legal, e-mail. depois dessas pílulas de conhecimento, depois da academia de TI, toda semana eu recebo um e-mail, Luiz, recebi esse e-mail aqui, será que tá certo isso aqui? Eu devo clicar ou não devo? Então assim, cara, na dúvida, pergunta que é melhor, né? Isso tem, né, tem que estar envolvido também, que é uma coisa mais ampla, que seria a cultura em cibersegurança da empresa, né? Que a empresa como um todo, né, desde a alta direção até o pessoal da fábrica, todos têm que ter essa cultura, né, de cibersegurança, o quanto isso é importante para a operação, né, para os empregos, para tudo que está envolvido, né, com a empresa. Qual que é o desafio de implementar essa cultura de cibersegurança dentro de uma empresa? A Fini, na sua opinião, já possui essa cultura? Como que você trabalha isso lá dentro? Construir uma cultura é difícil, seja ela qual for o tema, né? Seja voltado para a segurança da informação ou voltado para qualquer outro tema, porque para você construir, você precisa desconstruir alguma coisa antes. E é um tijolinho de cada vez, né? Então, como agora nós temos uma área de governança dentro da TI, essa área tem me apoiado muito para construir isso. E como você disse, isso tem que começar da alta gestão, do comitê executivo, para a gestão operacional e descendo, e você consegue só com conscientização, não tem outra forma. E o meio que nós encontramos para poder ter uma força maior, vamos assim dizer, como eu disse, foi a parceria com a nossa matriz. Então as regras hoje, as políticas, elas não são locais. Não é o Luiz que está dizendo, não é o meu diretor, que chama Rodrigo Razek, que está dizendo, não faça isso por conta desses problemas que podem acontecer. Era um comitê de segurança da informação que está dizendo, ó, isso não pode ser feito, porque se isso for feito pode trazer um risco para a companhia. Então, muitas vezes, a melhor forma de você disseminar uma cultura é dizer para as pessoas o porquê que elas devem fazer isso e por que não devem. Quando você explica o porquê, é muito mais fácil. Pô, se eu clicar aqui, então quer dizer que eu posso ser infectado por um vírus, e se eu ser infectado por um vírus, eu posso parar a rede, se eu parar a rede, eu paro a empresa, e aí você consegue, e tem que ter o apoio da diretoria, né, da gestão, e a Fini, ela é muito, ela dá muito ouvido à TI, então quando o nosso diretor, ou quando esse corpo diretivo de TI, ele diz, ó, não dá para fazer isso, porque, um exemplo bem simples, tá, quando nós falamos que íamos bloquear os pendrive, ó, ninguém mais vai ter acesso, isso eu tô falando de coisa de 8 anos atrás. No começo, alguém, não, mas mas o porquê que você precisa? Ah, não, isso aqui você usa essa ferramenta. Não, mas eu vou ficar, isso aqui você usa essa ferramenta, mas por que tá bloqueando? A gente enviou um comunicado, o nosso diretor falou no comitê executivo os motivos, ninguém questionou. Simples, não precisa, porque como você disse, eles sabem o porquê não podem ter. E o porquê podem ter também. E quando eles precisam, um exemplo do pendrive que eu dei, hoje ninguém mais tem, mas na época quando alguém precisava assinar um termo que ele se responsabilizava e etc. E o cara pensava duas vezes. Aí já eu acho melhor, acho que dá para fazer de outra forma. Tem como garantir, né? Não que tem. Tá limpo ali, né? Falando um pouco tecnicamente, você garante como? Falando bem tecnicamente, o cara não vai ser o usuário administrador da máquina, por exemplo. Então, mesmo que ele seja infectado por um vírus, ele não consegue passar esse vírus para ninguém. As pastas são limitadas, o acesso o cara consegue fazer. Mas depois que você pegou um negocinho ali, você sempre, pô, será que foi para lá? Será que foi para cá? Então, a melhor coisa é não ter o acesso, né? Sim. Legal, Luiz. E não queria terminar essa conversa antes de te pedir um resumo, uma colinha, já que a gente está falando de indústria, né, de cibersegurança, né, em ambientes industriais, né, e de novo, reforçando, principalmente sendo do setor alimentício, que tem uma responsabilidade ainda maior. Como que fica, então, quais são os passos, né, na sua visão,
para ter uma cibersegurança eficiente, né? Ou pelo menos por onde começar, né? O que que uma empresa, né, desse setor tem que pensar para estar ali mais protegida? Tá. Bom, bem pontuado, né? Como você comentou, é uma empresa de alimentos, né? Alimentos, a gente está mexendo com vidas, né? Então, se você descuidar, você pode ter um problema grave. E graças a Deus, na FIDA a gente nunca teve um problema, porque os controles são muito bem feitos, falando da gestão da qualidade. Mas falando de tecnologia, né, que é o assunto aqui específico, o assunto ele é muito amplo mesmo. A gente poderia citar aqui várias coisas, né? Mas se a gente olhar por uma ordem de prioridade, a primeira coisa você precisa fazer um acesso na sua fábrica, por exemplo, e precisa identificar os possíveis problemas que você pode ter na sua fábrica. Como eu digo, é como se fosse um mapa, né? Você chega numa casa, pô, posso botar um prego aqui? Não sei se eu colocar um prego, será que tem um cano aqui atrás e vou furar o cano aqui, vou quebrar toda essa parede? Então é você saber, cara, como que tá hoje? Para quem não sabe por onde começar, a primeira coisa é fazer um levantamento, chamar um bom parceiro. Cara, eu quero que você faça um acesso aqui na minha fábrica, olhando na segurança digital, mas física também, o que eu preciso fazer. Em que nível estou, né? Exatamente, para identificar, cara, ó, você hoje está no nível 0, por exemplo. Ó, você já está no nível já que dá para melhorar. Mas independente de qual nível você está, a primeira coisa que eu sempre digo para a equipe lá, a primeira coisa é ter muita humildade de saber que a gente nunca está 100% seguro. Esse é o primeiro ponto. A gente nunca pode baixar a guarda achando que agora está tudo certo, não vamos ter nenhum problema. E por quê? Porque se a gente fizer isso, a gente baixa e não fica em alerta. E aí acha, como eu disse, alguém manda um e-mail para você, isso é normal, pode seguir. Não, então você tem que estar sempre em alerta. E é um setor muito dinâmico também, né? Exatamente. Que muda muito, cada hora tem uma novidade. Exatamente. E por que eu digo estar sempre em alerta? Justamente por conta disso. Pelas novidades que sempre o mercado aplica, pelas novidades que o P&D sempre quer desenvolver algo novo. Então aí você precisa mitigar esses riscos. Então, voltando do início, né? Fiz o acesso. Cara, garante que a sua rede ela é uma rede segura falando fisicamente. Muitas vezes a pessoa ela investe num monte de coisa, mas fisicamente ela é vulnerável. E aí chega um terceiro lá para fazer um trabalho, por exemplo, e o cara tá com um computador lá, se ele conecta na sua rede, fisicamente ele tem acesso. Então a primeira coisa é você olhar fisicamente se a sua rede ela tá segura, se os seus racks estão bem fechados, se a sua fibra, se as suas fibras são independentes, não estão juntos com a rede de IT, a rede OT é diferente da de IT. O segundo passo é sim, pensar em tecnologia, procurar um bom parceiro e falar, cara, eu tô com as melhores práticas de mercado. Cara, eu tenho um exemplo, 802.1x configurado, os meus switches são todos switches gerenciáveis e as senhas estão seguras. Tem um cofre de senha para eu armazenar essa senha, ou essa senha está no Excel da vida, para eu saber que essa senha é do switch 1, do switch 2, do switch 3, por exemplo. Os firewalls estarem bem configurados, esse é o segundo ponto. E por último, não menos importante, é sempre pensar na conscientização, né? É pensar que o ser humano ele não faz nada porque muitas vezes ele quer, ele faz porque ele não sabe o que precisa fazer, né? Tem uma frase bíblica que é muito interessante que fala, né, que o meu povo perece por falta de conhecimento, né? É bíblico, mas isso se vale para tudo na nossa vida, Atual. né? É muito atual. Se você não sabe que é errado, você está fazendo sem saber. Mas a partir do momento que a pessoa ela é alertada dizendo, ó, você não pode fazer isso, ela vai fazer só se ela quiser. E se ela quiser fazer, ela sabe que tem os riscos a serem tomados a partir daquilo. Então, de uma escala de mais ou menos importante, esses três é o mais importante. Tem muitas outras coisas que poderiam ser ditas, mas a gente não tem tempo. Mas se você, pelo menos, fazer um acesso na sua fábrica para identificar quais são os pontos vulneráveis e agir neles, você já está fechando fisicamente algum tipo de problema. Nesse mesmo acesso, você vê o que, falando de tecnologia, você precisa melhorar, você vai conseguir mitigar. E aí você precisa conscientizar. E conscientizar é um trabalho de formiguinha. É água mole e pedra dura. Todo dia você precisa bater lá até a pessoa entender que ela precisa seguir as melhores práticas de tecnologia. E por último, isso vale não só para a segurança da informação, mas vale para tudo tecnologia. A TI ela precisa estar muito presente nas áreas. Ela não pode ser, por exemplo, como aquele vendedor que passa na empresa só para tirar pedido, mas o mês todo ele não tá lá para saber como que estão as coisas, tomando um café com você. Tecnologia não é diferente.
A partir do momento que a tecnologia ela está próxima dos seus clientes, no nosso caso lá da Fini, os meus clientes são internos, é o RH, é o jurídico, é a fábrica, é a logística. Se eu tenho uma TI presente nessas áreas, é muito mais fácil dizer para elas o que elas podem e o que elas não podem fazer, porque elas não me vê como alguém estranho, ela me vê como um parceiro que está ali no dia a dia junto com eles. Que faz parte da cultura também, Exatamente. né? De irem até você, falar de um projeto, contar alguma... A TI até, vamos imaginar, uns 15 anos atrás, eu acho, não mais do que isso, 10 anos, era muito aquele carinha atrás do computador que ficava sentado ali e não conversava com ninguém, né? Esse profissional de TI não existe mais, né? O profissional de TI ele tem que ser de negócio, ele tem que conhecer negócio, ele precisa saber a empresa que ele trabalha, qual é a cultura da empresa dele, As necessidades. as necessidades. E como ele sabe as necessidades? Conversando. E como ele conversa? Estando dentro da área. Então é o que eu falo pro meu time de TI. Eu não quero vocês aqui na sala. Vai ficar na RH, vai ficar na logística, vai ficar na indústria. Ah, cara, tá lá tomando café. Melhor ainda, sinal que as coisas estão andando tudo bem, mas fique dentro da área. Porque quando você precisa levar um comunicado como esse, por exemplo, ó, mudamos a regra, um exemplo que eu dei lá atrás. Hoje você tem acesso ao pendrive, amanhã você não vai ter mais. Se você não é uma TI presente, eles vão querer brigar com você no primeiro instante. Se você é uma TI presente, a primeira coisa que eles vão perguntar, viu, Luiz, mas por quê? O que aconteceu? Posso te ajudar em alguma coisa? Então, é aquela história, quando você tem relacionamento com o seu cliente, e falando de tecnologia, é muito mais fácil quando você coloca uma política nova que, aos olhos dele, pode até atrapalhar o dia a dia dele. Mas pela parceria, ele vai querer te entender primeiro. Então, esses 3 pilares aqui que eu disse, segurança física, segurança lógica e conscientização, ele é muito mais fácil quando você tem uma tecnologia próxima. E quando eu digo próximo é o que eu disse. Seja um analista de infraestrutura ou analista de sistemas, precisa estar dentro das áreas, precisa ter relacionamento, precisa conversar. Não pode ser aquele cara que fica atrás do computador só esperando ticket e atendendo ticket, né? Parece um cara de produção que está ali só para resolver problema. Não, senta lá na área, toma um café com a pessoa, pergunta se ela precisa de alguma coisa, se ela tem alguma necessidade. Porque quando você precisar dela, vai ser muito mais fácil. Você fala para ela, ó, agora uma política mudou. Outro exemplo aqui, ó, até então você não abria chamado, você só me chamava, a partir de agora você vai ter que abrir um chamado. Mas vai mudar alguma coisa? Não, não muda nada, só preciso do registro. As coisas ficam mais fáceis, né? Não sei se eu te respondi a pergunta, mas... Com certeza, respondeu. É isso. Infelizmente a gente tá chegando ao fim da nossa conversa, dava para ficar aqui ouvindo muito mais de você, mas queria agradecer, Luiz, por compartilhar tanta informação, trazer sua experiência e contar, né, como é o dia a dia da Fini, que era inclusive uma curiosidade pessoal que eu tinha. Então, assim, agradeço de novo sua presença, espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Eu que agradeço, Marina. Agradeço a você, toda a equipe da Fortinet. É um prazer. E bora mandar bala, né? Igual um diretor manda bala, que é manda bala Fini. No caso da Fini, com certeza. No caso da Fini é manda bala. Que legal. Quando a gente fala manda bala, a gente quer dizer vamos pra cima que vai dar tudo certo. Eu quero agradecer não só pelo momento aqui com vocês, mas pela parceria que a gente está desenvolvendo, né? Vocês têm sido um parceiro, têm ajudado muita gente. Então, em nome da Fini, quero agradecer vocês também. Obrigada, Luiz. E para você que nos acompanhou, meu muito obrigada. Não esqueça de deixar o seu comentário e mandar suas sugestões aqui pra gente, tá? E compartilha com quem se interessar pelo tema. Um abraço e até a próxima. Tchau!